Eu estava analisando algumas I was histórias analyzing some stories, e história de and ressurreição. they were stories of resurrection. E eu me deparei com uma história And I came que eu before já a trouxe para story vocês that I've alguns spoken anos to you guys atrás, about no ano a few passado, years ago. Maybe it was que last fala year. sobre a Bíblia That talks about de Thomas The Jefferson. Bible of Quantos lembram Thomas disso? Jefferson. How many remember that? Ninguém lembra? No one remembers that? Poxa vida. Aqui na nossa igreja é bom que a gente pode repetir a palavra, porque Here não lembra que a gente we- pregou, então, We can preach the word a gente pode multiple repetir times sempre, if né? people don't remember. Não é verdade? Então sempre vai ser uma novidade, né? So it's always something Passou new, 2 semanas e já viu, né? you know. Bota a Sometimes foto we aí pra forget, mim, Azaf. but put up the picture up there. Clica. Click on it. Fica só um pouquinho dessa luz pra mim. We're gonna turn Essa é a the Bíblia lights de off a little bit. Thomas This is Jefferson. Thomas Ele, Jefferson's por Bible. não concordar com o sobrenatural de Deus, com os And milagres de Deus, For not agreeing ele with the miracles of recortou God and the supernatural as of God, partes que he cut falam out the parts that sobre talk os about milagres de Deus. the miracles of God. He cut Ele them out. escreveu a primeira Bíblia que ele He wrote, escreveu, ela tinha the first Bible he 46 wrote páginas, was 56 46 or páginas. 56 pages long, E ele something tirou a like that. experiência da ressurreição de And he Lázaro, removed ele Lazarus's retirou Jesus andando sobre as resurrection, águas, Jesus walking ele on water. tirou He removed vários that stuff. textos A que lot of falam texts sobre o that talk sobrenatural about the da vida de supernatural Jesus. of Jesus' life. Quando dois ou 3 anos antes da sua 2 morte, or 3 years before ele his death, escreveu uma segunda he wrote a Bíblia. second Reuniu Bible. 6 Bíblias he na put língua together francesa, 6 inglesa Bibles e in outras, French, English, and e other ali ele languages, escreveu uma and he segunda wrote Bíblia, a second que one falava a Bíblia moral de that was Jesus. called the Moral E Bible o of capítulo Jesus. 28 de And chapter Mateus 28 of Matthew termina a história que ele is escreveu where the com story ends that he Jesus wrote with morrendo Jesus e sendo dying sepultado. on the Ele cross. suprimiu a experiência da He ressurreição de removed the Cristo. experience of Jesus' resurrection. Foi muito interessante que vários It's autores, eu interesting gastei algum because many tempo, authors, e vocês sabem que eu gosto de ver os you know, I like to comentários, see né, people's que as comments pessoas escrevem. that E foi muito people write online, interessante so it was very um comentário interesting. lá de uma One of the pessoa que comments falou, that I olha, read, the person se um said, ateu ler a Bíblia, if an atheist ele reads vai the escrever a Bible, Bíblia segundo o que he'll não write existe the Deus. Bible in such E a é um way that God cientista, doesn't exist. ele If vai it's a colocar uma scientist, Bíblia na base da he'll razão put the e Bible não vai escrever through a fatos lens of que reasoning, a ciência ou a and will razão write não possa ser facts. explicado. It won't write facts E ele that falava então reason and dos, science dos can't explain. comentaristas And so he como que é talked about triste quando as how pessoas sad it is when param people stop na cruz. at the Como é cross. triste para muitos It's a very história de sad that for Jesus many que people, the terminou story no of túmulo. Jesus ends in Como the é tomb. triste aqueles que não têm It's ideia very sad ou for those who have conceito no de idea Jesus or the sendo concept of ressuscitado em Jesus glória. being resurrected. Então, Thomas Jefferson, So Thomas um dos Jefferson, presidentes dos Estados Unidos, ele very participou important historical ativamente da figure, constituição dessa nação. he Ele participated in the building nasceu up numa of this igreja anglicana, nation. viveu He was todo o part tempo of dele an nessa Anglican igreja. church. He Eles lived consideravam for a while, cristão, like a lot, spent a mas lot um of his time cristão que there. não They considered him a cria Christian, no but he was a Christian who sobrenatural didn't de believe Deus. in the supernatural of O God. Deus dele só fazia coisas His God only normais did normal dentro da things razão. within reason. Foi um grande homem. He was a great man. Não tem como questionar There's no a questioning conduta e o benefício que ele trouxe a the essa benefits nação. that he brought to this Mas nation, ele não podia aceitar o milagre but he de couldn't Jesus. accept the miracle of A Jesus. graça dos evangelhos The não fazia grace parte da história da Bíblia of, e da maneira como que the Gospels Jefferson wasn't vivia. E para part ele of the Bible reconhecer the way that he believed it. o And que so for him to Jesus recognize what era e Jesus fazia, was and did, algumas coisas precisavam a mudar few na things vida needed to be dele. changed in his life. Há muitas pessoas que vivem hoje sem o Many people live reconhecimento today without da recognizing graça de Deus, the grace of do God, amor de the Deus. love of God. E muitas das vezes as suas And many vidas times their é vida de lives, desespero, our lives é of vida de desperation frustração, and frustration, é vida sem a presença, their sem lives a without the alegria presence and the e sem a joy esperança, and the hope sem a palavra and renovada. the renewed É word. como que o apóstolo Paulo fala, It's like the 1 Apostle Paul Coríntios, says in 1 capítulo 15, Corinthians verso 20. 15. Qual é a nossa realidade? Qual a realidade our que você reality? vive? What Qual a is the realidade que as reality that you pessoas que live? estão à sua volta vivem? What is the reality Achou, that Zaf? people around you live? Mas, na realidade, That's 1 Cristo Corinthians foi 15. ressuscitado dentre os mortos, Christ sendo was ele resurrected among the as dead. primícias dos que The dormem. first one in proof Ou, that those who sleep in death will como o also anjo be fala às raised. mulheres lá, Mateus Or capítulo as the angel 28, tells the women when they verso go to de the número tomb 6. in Ele Matthew não está aqui, 28, ele the angel says he is ressuscitou, not here, ele he has ressurgiu. resurrected. Vinde e veja que o lugar está vazio. Come and see that the place is empty. Então, o que foi o domingo de Páscoa? So that Para was muitas Easter pessoas é o Sunday. chocolate. For many people, Easter Inventaram Sunday que is até chocolate. coelho
ele even come up bota with bunnies ovo de who chocolate, lay né? chocolate eggs. E é tão triste quando a gente vê no nosso And meio os it's pais so sad to see alimentando among us esse parents tipo de feeding this história, type né? of Ah, mas é story. Oh, bonitinho. but it's É cute, bem blah, bonitinho, blah, mas também é blah. muito Yeah, it's encapetado, cute, né? but it's always, Então, it's also not very God. a gente precisa falar o que é. But we need O to maior say it like problema it nem is. muitas vezes são os The pais. biggest problem Muitas das sometimes vezes isn't são even as the parents. avós. Many times As it's the avós grandparents. estragam The tudo, grandparents né? ruin everything. Você já viu que os risinhos é concordando com o que o pastor You está see falando, that né? the laughter is people agreeing with what I'm saying. Vamos lá, Mateus capítulo 28. We're going to go to Matthew Vamos 28, ver esse texto. Verso 1. verse 1. A única que não Matthew estraga 28, neto é a Amélia. O resto. No fim do sábado, The quando day já after the despontava Sabbath o primeiro day dia da was the semana, first day of the Maria week. Madalena At e dawn a on the outra first day, Maria Mary Magdalene and foram another ver woman o... named Mary went to look at the tomb. Fala, foram ver o sepulcro. They went to look at the tomb. Say it. They went to look Que at the tomb. treco estranho, ver um sepulcro, né? Isn't that weird? Eis que Just houvera going to grande look at the tomb. terremoto, But pois um anjo at do that Senhor time, there descera was a do strong céu earthquake. e, An angel of chegando-se, the Lord came remover a down from pedra heaven, went to e the estava tomb, and rolled sentado the stone sobre away ela. from the entrance. Seu Then he aspecto sat era on the como um stone. relâmpago He was e as shining suas as bright vestes as lightning, brancas and his como a clothes were neve. white as snow. E de medo The deles soldiers guarding tremeram the os tomb shook with guardas e fear because ficaram of the como angel, and they mortos. became like dead men. Mas o anjo disse às mulheres, The angel said to não the women, temais "Don't be vós, afraid. pois eu I know sei that que you are looking for buscais a Jesus who has Jesus been que foi crucified. crucificado. He is not there. Não está He aqui, has risen from porque the dead, ressurgiu. as he said he Como would. ele disse, vinde, vede o lugar Come and onde see the place jazia, where his onde estava body morto. was. E ide And go depressa, quickly and tell e his dizei aos followers, seus discípulos que Jesus has ressurgiu risen dos from the mortos. dead. E He is eis que going vai into adiante Galilee de ahead vós of para a you, and you Galiléia. will see him there. Ali o vereis. Then the angel said, Eis Now que I vou-lo have tenho told you. dito. E The partindo women left the elas, tomb quickly. pressupostas, They were presos. afraid, but they were also very happy. Obrigado, do sepulcro, apressadamente, They ran do to sepulcro, tell Jesus' com temor e followers grande what had alegria, happened. correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Suddenly, Jesus lhes Jesus veio ao met them and said, encontro, "Greetings." dizendo, salve! E The elas, women came up to him, aproximando-se, took hold of his feet, and abraçaram-lhes worshipped e... him. Para o quê? Fala, And adoraram. worshipped him. Fala Say para a with me. pessoa, eles Say to the adoraram person next to you, they Jesus. worshipped him. Eles fizeram aquilo que nós fizemos nessa They did what we manhã. did this morning. Verso 10. Verse Então lhes 10. disse Jesus, Then Jesus said to them, não "Don't be temais, afraid. ide Go and dizer tell aos my meus followers irmãos to go on to que Galilee, vão and they para a will see me Galiléia, there." e ali me verão. Ora, enquanto elas iam, While the women eis went que to tell alguns dos Jesus' da followers, guarda some foram à of the cidade e soldiers who had contaram been aos guarding principais the tomb went sacerdotes into the city to tudo tell the quanto leading havia priests everything acontecido. that had happened. E congregados Then eles the com os priests met with anciãos, the elders e and made tendo a plan. consultado entre si, They deram paid the muito soldiers a dinheiro aos large amount soldados. of money Está vendo and desde said to quando? them, Não é desde o governo Sarney "You que existe see, a propina, não. É desde all os this dias lá de Pilatos. corruptness isn't happening just now. It's Bem been mais happening antigo, since né? Pilate's E time." ordenaram-lhe que dissesse, Verse vieram de 13, noite and os seus said to them, "Tell the discípulos, people that e Jesus' estando nós followers came dormindo, during the night furtaram-no. and stole the body while you E were se isso asleep. chegar aos ouvidos do If the governador, governor hears about nós this, we o will satisfy him and persuadiremos save you e from vos trouble." livraremos de cuidado. Ah, o STF aí, ó. He's making Então, references to everything that's eles going on tendo in Brazil. recebido It's a lot of dinheiro, craziness. fizeram como foram So instruídos. the soldiers E kept essa the money história and did as they tem were told. divulgado And that entre story os is still judeus até spread o among the dia de people, hoje. even today. Partiram, pois, os 11 discípulos para The 11 Galiléia, followers went to para o Galilee, monte to the mountain where onde Jesus had told them Jesus to go. lhes designara. Amém? Amen? Eu gosto desse texto. I really like this text. Imagina que o texto diz aqui que But elas this foram text ao says here that túmulo. they went to the tomb. Para que uma pessoa Why vai does ao someone go túmulo? to a tomb? O Tony estava me contando uma história Tony triste was essa telling me manhã, a sad story né? this morning, que uma pessoa chegou e where a comentou, né, person, com a outra, né? commented to Menina, another one O saying, fulano "Man, tá em osso this puro. person is like Ele falou, mas o que just aconteceu com ele? bones, dry falei, ele bones." morreu. And he said, "What happened to them?" And they were like, "Oh, they died." Essa foi a inspiração dele nessa manhã And para that mim. was Tony's que você inspiration vai to me fazer this num morning. túmulo? What are you going to do in a tomb? What are you going to do? Visitar morto, se o morto não está lá. Are you going to visit a dead person? Lá só tem um monte de osso, e talvez pó, There's just talvez a nem ton of osso tenha mais. bones and Mas não é stuff like triste that. você But isn't pensar it sad for you to que uma think pessoa that está indo lá no túmulo a para person's ficar going to a sentado lá tomb naquele to túmulo sit there at that tomb e fazer o quê? and do what? Última vez que eu estive lá no Brasil, lá, Last time I as went to minhas Brazil, irmãs, elas me chamaram e my falaram, sisters called me and they Marquinhos, said, você não quer ir lá ver o Marquinhos, túmulo do "Do you papai, want to não? go see our father's falei, "Não." tomb?" And I said, "No." Eu falei, mas você não quer ir lá ver o pai? Eu They falei, said, "But you don't ele want não to go está see our lá. father?" And I said, "But he's not there. Para que eu vou fazer? What am I going to Lá go ver do um at the túmulo. tomb?" Desculpa, mas é a I'm minha sorry, but percepção that's da my coisa. Por que perception. eles vão? Eles foram lá para ver Perception aquele of it. túmulo.
Eu acho que isso é muito I think it's triste. very sad to go and see a tomb. Será que eles iam ficar lá chorando, fazer o quê? What would they do there? Just cry or mourn? Vai resolver alguma Is coisa? it gonna do anything? Eles estavam indo, But talvez, por causa de They were uma going maybe esperança because frustrada, of a frustrated hope, talvez por causa dos or sonhos que maybe não because of aconteceram. dreams that didn't happen. Eles estavam indo para lá, talvez, para They were going there refletir sobre maybe tudo aquilo que to aconteceu. reflect on everything that had happened. Eles estavam indo para com as suas They memórias, were going with their eles memories. estavam indo para They were tentar going fazer sentido a tudo to aquilo try que to tinha make sense of acontecido everything that had durante, happened durante um curto período de during tempo a small amount of que eles time tinham conhecido Jesus. that they had known Jesus for. Não, eu não creio que era isso. Eles really foram think ver it o was that, though. sepulcro, porque I eles think they went to see the pensavam que tomb Jesus estava morto. because they thought Jesus was dead. Eles criam que Jesus They estava believed morto. that he was dead. Você não precisa ir num túmulo quando uma You pessoa don't está need to go viva. to a tomb when someone's vai fazer alive, lá? right? What are you gonna do there? Você vai para a sepultura porque You você go to a acredita tomb because you que alguém believe próximo a that você, someone close to you, alguém querido, someone that está you love, morto is e dead. está dentro do túmulo. In the Diz ali o tomb. texto que eles foram ver o And the túmulo. text says that they went to see Domingo the de tomb. Páscoa tinha acontecido Easter algo Sunday, sobrenatural. something supernatural had happened. Foi a única vez que eles foram a um túmulo It was para the ver only um time that they túmulo went to a e lá tomb não encontraram o and did túmulo not como era a find- expectativa deles. Find it to be as they expected. Ali tinha acontecido alguma coisa, disse que Something depois da happened morte there. de It says José, that after de Jesus, José de Jesus' Arimateia, ele pediu o corpo de there Jesus, was a guy diz que who tomando o asked for corpo Jesus' dele, envolveu num body pano and taking limpo, his body, colocou lá you as know, coisas wrapped it in, like, e o clean envolveu naquilo. Disse que clothes and then foi put him in a rolada tomb. uma grande And it pedra says that a great na frente da stone entrada was desse rolled in túmulo. front of this tomb. Aí quando eles chegam lá, And so when he gets there, adivinha quem é que estava assistindo guess todo who aquele was movimento? watching everything Quem é that que was estava going olhando on? tudo aquilo? Guess who was looking at it all? Maria Madalena e a outra Maria, que Mary estavam ali Magdalene and sentadas the ali other em frente Mary do were túmulo, sitting there in perplexas. front of the tomb. O que looking fizeram? perplexed, like, Roubaram what o did they do? túmulo. Did they Que take his aconteceu? body? What happened? Eles viram a pedra removida. Did they see the stone be removed? Vamos The voltar stone be removed? um pouquinho mais. We're gonna É, back up a little Você lembra quando as mulheres ali, You remember when the elas women estavam were olhando quando Jesus estava na cruz? when Jesus was on Que the elas estavam cross, falando? what were they saying? Olha o que diz Mateus 27, 55. Coloca aí. Matthew 27, Eu sei que vocês não 55. lembram direito do que eles estavam Maybe you acontecendo. don't Olha só. remember exactly what Também happened, estavam ali olhando but this explains to us. muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia. It says that evening, Olhando it de says longe. many women who had As followed Jesus mulheres from Galilee assistiram o to help him were enterro de standing at a Jesus. distance from Olhavam the de cross longe. watching. So Elas they were watching observaram, from agora afar. foram lá para They were observar. observing what was going on, and now they went to Assistir, ver. observe again. Espectador, To espectador, see. They were espectador, like, espectador. spectators. Quando as mulheres sentou lá, And so when they sat there, lamentou they tudo aquela cried situação. and mourned because Será of the whole que elas tinham situation. esquecido tudo aquilo que Jesus Had tinha they maybe ensinado? forgotten everything that Jesus had Quantas taught? vezes nós estamos olhando coisas Many times we inexplicáveis? look at Quantas vezes nós inexplicable estamos olhando para o things nosso and passado que we não look pode at our mais past ser removido, não that pode ser can be mais mudado? removed, that can be changed. Quantas vezes nós estamos vivendo uma times vida we're que living não a é life a vida que That's not Jesus the life falou que nós deveríamos Jesus said viver? we should live. Não é a expectativa do It's aquilo not que diz as expectation Escrituras. of what the scripture says. Jesus nunca ensinou Jesus separado never taught a sua morte da his sua death and his ressurreição. resurrection as two separate Todas as things. vezes que Jesus Every ensinou time sobre a Jesus sua taught morte, about his sua death, crucificação, his crucifixion, ele ensina essa He verdade e also está taught inserido em todos os this ensinamentos dele. truth is que within ele iria all his ressuscitar. preachings, which is that he would resurrect. He never Morte e taught them apart from ressurreição each other. anda Death and lado a resurrection lado. walk Elas next to são each como other. duas faces de uma mesma moeda. They're like the two sides of a coin. Jesus ressuscitou. Jesus Jesus ressurgiu. resurrected. Jesus foi crucificado, He was sim, crucified, mas yes. a história não But the termina na story doesn't end crucificação. there at the crucifixion. Quantas vezes, querido, a nossa vida, quantas Many vezes times o nosso coração Our hearts or está our terminando lives nas nossas derrotas? end E at perdemos a our expectativa defeats, do amanhã. and we lose expectation of Perdemos a tomorrow. expectativa do que We Deus lose pode fazer. expectations of what God can do. Quando Deus me trouxe essa nação, When Deus God falou brought me to this não somente country, que He said seria not difícil. just that it would be hard, Ele falou sim, seria but difícil, He não said, por yes, ser it would be ruim, hard, not as in mas not seria because it's difícil bad, porque but seria because difícil. just because Mas it Deus would be também hard. falou daquilo que Ele And then iria God fazer. also said that He would Então, do quando eu olho hoje para a awesome minha things. dificuldade, So today, when I look at eu my olho lá para difficulties, frente. Diz que I look por ahead causa at da what God's gonna alegria que do. estava It says proposta that em because of the Cristo, joy Ele that was in suportou Christ, com alegria a He was cruz do able to Calvário, querido. take on the cross with Quantas joy. vezes a nossa vida ela termina no Many túmulo, times our lives termina end na at the tomb, crucificação, or at the termina na crucifixion, derrota, or at defeat, termina no impossível, or at, termina naquele at the momento que não tem mais o que impossible, that fazer. moment where there's Olha, nothing else we minha can vida está do. um caos. Eu Look, já my escutei life de is cada so palavra, chaotic pastor, right meu now. casamento I've heard acabou. someone say, Acabou "Pastor, nada. my marriage is over." No, Estava it's not. passando por uma crise e You're agora going mesmo through a Deus crisis, tinha and solução, then God mas has a nós não solution. conseguimos enxergar a solução. But sometimes we can't see that Nós solution. conseguimos às vezes enxergar
aquilo que mexe we can emocionalmente see com a gente what e shakes que us destrói emotionally muitas and das vezes a nossa destroys fé. our Por faith. quê? Why? Porque os nossos olhos Because estão no our momentâneo eyes are e na nossa focused emoção on e não our naquilo que emotions diz and the a moment palavra that's de going on Deus. and not what the word of God says. Paulo fala claramente, eu olho clearly says, firmemente I look, para o I fix autor my e o eyes consumador da minha To fé. the consumer of my faith. Onde que estão os meus olhos hoje? Na cruz. Where are Oh, my eyes Jesus today? morreu. On the cross. Oh, Jesus died. Olha que eu sou um teatro, eu sei fazer um pouco. I can do a little bit Né, of acting. Lucy? Uma vez nós estamos fazendo uma One classe de time we capelania were aqui. doing a chaplain Aí uma parte eu class. ensino o pessoal como dar uma And there's a notícia part da where I morte de teach uma people how pessoa. to tell someone about E a a loved one Fabiola vem me passing dar away. notícia. And Fabiola was the Eu one sei who que was acabou que telling me. Fabiola começou a chorar, Lucy And I know that começou a she chorar started to ali. cry, Lucy started to cry, everyone was just crying. Muito interessante foi com o Guto, né? It was very O Guto veio me interesting dar notícia. when Guto E came ele, to tell me the malandrinho, como news. vocês conhecem, né? And you know how Esperto. he is, you know, he's very E ele tentava de clever. todo jeito, He né? tried Me everything tirar daquela situação e eu remove me centrado from onde that eu queria situation. chegar. And I E kind ele of se tried to esforçou. aim at him, and Se he put esforçou in a lot mesmo. of effort. He really Mas ele did. deu o troco, foi no final. But it was right at the end Quando eu mandei ele avaliar a classe, when I asked him to ele falou, vou te dar 8. tell me Por what the tudo aquilo class que você was fez eu like. passar no And teatro. he said, I'll say it was 8 out of 10 because of everything you made me go through when we were doing that. Mas não tem role problema play não, thing. sábado tem a formatura. But don't worry, Eu vou dar um Saturday desconto para he ele. will graduate. Mas, quantas vezes, querido, But nós many paramos a times nossa vida we no problema, stop at na our dificuldade, problems, where the na difficulties muralha, are, no at the impedimento. walls, at the ruins, E a gente esquece and we aquilo forget que Deus falou what God sobrenaturalmente. said Queria abrir. supernaturally. Lembra o povo quando saiu do Egito? Remember the people when they Pararam left Egypt? na frente do mar, They atrás, stopped in front of the sea, o inimigo the vindo. enemy coming Ele from falou, o que behind, foi? Você nos and- trouxe aqui para morrer nesse and lugar? they E said, agora? what, you brought us here to die? Now what? Deus abre caminhos But onde God não há opens up caminhos. ways where there are no ways. A história no de Jesus paths. não é como story of Jefferson, Jesus Thomas is not Jefferson like, conta. Não Thomas terminou Jefferson, no túmulo, não. wrote it as. It Assim, didn't end at the tomb. o plano daquelas duas mulheres naquela manhã Those era two ir women's, para plan olhar para o was to túmulo. go and O look que at the foi, Dino? tomb. Alguém ora pelo Dino ali? Ele está tendo uma convulsão no pescoço ali. Gino's struggling a little bit over there. Nós sabemos que as duas we know Marias that the two não eram Marys, Mary as Magdalene and the únicas other que Mary, tinham they weren't the plano only para ones com who os had mortos. plans. A gente pode ver que You can também see that Pilatos tinha. Pilate also had a plan. Os soldados também The tinham. soldiers also Os had a fariseus plan. The também Pharisees tinham. also had a plan. Diz que eles colocaram It says um that guarda ali they no posto ali, placed guards no there túmulo ali, at the tomb. e tem outra, ainda havia o selo And there was ali also naquele a túmulo. Roman seal E on quem that que tomb. quebrasse And aquele whoever selo tried estava to desafiando break that o governo was de Roma. basically, going against Eles the estavam government of fazendo Rome. tudo para bloquear They were e trying para to do manter everything Jesus dentro to daquele keep túmulo. Jesus inside that tomb. Diz que o túmulo foi guardado It says that the por tomb soldados. was kept Diz que by foi the soldiers, selado and it para was manter sealed Jesus to trancado, keep querido. Jesus inside. Não é diferente daquilo que o mundo está It's not querendo different fazer from hoje. what the world's trying to do Você today. quer uma mensagem revolucionária para a sua vida? Você quer impactar e criar problemas à sua volta? Impact and cause Fala da problems ressurreição in de your Jesus. life. Talk about Fala Jesus' que Jesus resurrection. Cristo ressuscitou. Say that he Falar que resurrected. Jesus é bom, ninguém vai ter Say that problema. Jesus is good and Falar no que one Ele é can- Salvador, ninguém vai ter Say that problema. he's Savior. Mas a partir Say do that he's momento que Savior, no você one's gonna fala care. que Ele But at the ressuscitou, moment where you say that he resurrected, that's você when vai you're gonna see the começar a ter problems. problemas. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Because that's the querido. message of the gospel. O mundo, ele precisa world manter Jesus Needs to bloqueado keep Jesus para blocked out justificar as suas to atitudes justify their e as suas attitudes ideias. and their ideas. O mundo não quer The acreditar de world forma doesn't want to alguma believe que in any Jesus way ressuscitou. that Jesus resurrected. Porque crer naquilo que está na Because Bíblia, believing in proclamar a what the Bible respeito says daquilo, levar a and sério que speaking of it and Jesus taking it ressuscitou, seriously that Jesus outras coisas resurrected. precisam ser modificadas In na order vida for us to daquele do que that, crê. other things need to be modified in Os our próprios lives. crentes que estão sentados Even hoje dentro Christians das igrejas, themselves are nesse sitting in domingo churches de today Páscoa, on Easter eles Sunday, não têm tanta and they convicção de don't que Jesus have ressuscitou. such belief Se and tivesse faith and realmente conviction that crendo Jesus nisso, resurrected. If they truly eles estariam believed that, proclamando, they would be como o proclaiming, Lift Love proclamou nessa like manhã, como Lift Love o proclaimed this louvor morning, foi like- nessa like manhã. the praise was this Ele morning. vivo está, ele He is ressuscitou. alive, he has E resurrected. essa prova é And verdade. this is true. Sabe o que a Bíblia diz ainda? Se você crê que You know ele what else the Bible ressuscitou says? dos That mortos, if you believe that você he resurrected será from the dead, ressuscitado then dos you will mortos be também. resurrected from the dead as well, because you'll have eternal life. Jesus ele deixou muito claro que a morte não é o Jesus made fim. it very clear that death was not the end. Na verdade, a vida continua. Life É continues. simplesmente um espaço que nós estamos It's simply a passando. space that, É o que eu of falo de time that we Eclesiastes go capítulo through. 3, verso It's what I 11. say in Diz que Deus fez as coisas perfeitas e colocou dentro de nós o sentimento da eternidade. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você não vai morrer. You will not die.
Porque eu creio que você está em Cristo. because I believe that you're in Christ. Os apóstolos The proclamaram apostles essa proclaimed verdade. this truth. Eles transformaram They os seus transformed dias com essa Their mensagem. days with Eles this desafiaram as message. autoridades They com defied essa authorities mensagem. with this message. E nós confessamos também que And um we dia also Jesus Cristo voltará para confess julgar that Jesus one day will vivos e come mortos. back to judge E a those who are dead ressurreição and dele alive, and é his a prova resurrection disso. is the proof of that. Nós temos tentado motivar você a We've tried participar to desse evento lá em motivate you to Stanford. participate in this Por event 2 anos consecutivos in nós Stanford. tivemos For lá o 2 pastor de consecutive Israel, years we've had, do Egito. a pastor from ministrando. Egypt ministering. Como é que é o nome dele? Salomé. His name is something Algum like that. Salamé desse, mais ou menos assim. Something like O what he Sandro said. deve lembrar o nome dele, eu não lembro de Sandra jeito. probably remembers his name. Mas ele falando, Um, quanto que Jesus está he was aparecendo lá no talking mundo about muçulmano. how Jesus is No Irã, appearing quantas to pessoas estão Muslims. entregando a vida In para Jesus Iran, porque there's Jesus people está giving their lives to aparecendo para Jesus eles? because Jesus appears to them. Quantos querem ver Jesus? How many want to see Jesus? Pode se motivar aí. Não é o momento de você subir não, querido. You can get Já motivated imaginou? there. O Tom está lá nas fazeres dele, Imagine, quando ele olha imagine para o if lado Tom assim, is just Jesus doing his sentado stuff do lado and he dele. looks next to him and there's Jesus sitting next to him. Está lá, vamos ter um sepultamento do Tom que morreu do coração porque viu Jesus. He's going to have a heart attack when he sees Jesus. Você quer ver Jesus, João? You want to see Jesus, Jerome? Ok, então. Okay. Vamos orar para que Jesus apareça para We'll você. pray for Jesus to appear for you. Chegou, tá bom. Sabe o que acontece? You know what happens? É mesmo, Bruna? I didn't hear what he said. Bruna está tão animada com a ressurreição ali que ela está assim. ó. Bruna's so excited about the resurrection that she's going crazy. Você acha que eu não enxergo aí atrás? Não, é. You think I don't see back there? He's got the eyes of a Me hawk. perdi. A verdade da ressurreição, The truth of the resurrection. a única dificuldade é que ele exige arrependimento da nossa The only parte. difficulty that it Ele exige uma requires transformação. is repentance. A from verdade us. da It requires a ressurreição significa transformation. que há mais vida daquilo que Resurrection means there's more muitas pessoas life estão dizendo. beyond what many people are saying. Além do nosso corpo, além do nosso Beyond our alimento, body, além de beyond our beber, food, our além de drink, roupa, abrigo, beyond our a clothes, our ressurreição aponta para shelter. coisas muito mais Resurrection profundas. points to many, muito many mais profound fortes. things that are much stronger than that. Às vezes as pessoas não querem uma mudança, elas não Sometimes they querem don't want to reconhecer change, they don't want to que aquilo que está recognize sendo dito para ela é that what is being verdade. said to them is true. Porque aquilo, ela reconhecer Because aquela For them verdade, to recognize that truth implica em uma mudança de vida para ela. requires a change in their lives. Como reconhecer que um pastor está falando a verdade? How do you recognize Como that a reconhecer que um pastor is pastor saying tem the truth, razão? that a pastor is being right Se about eu something? tenho razão, algo tem If que I'm mudar na right, sua something vida. needs to change in your life, right? Se você anuncia Cristo e If you você está com a announce razão, Christ to isso someone implica and que as you have- pessoas que estão à you're sua volta, right, elas vão ter that que means the mudar de people vida. around you will have to change their life. E elas não querem And they reconhecer don't want to que você tem a recognize palavra, that you're que right, você tem that you razão nos have seus the word, conceitos. that Ainda que ela you're right discorde about seus what you're conceitos, saying. você tem razão daquilo que você está falando. They don't want to recognize Reconhecer it. que muitas vezes um homem de Deus, uma mulher de They Deus don't está want to falando a recognize verdade. that a man of God or a implica em woman of grandes God is mudanças saying the na truth, nossa because vida. that requires transformation. Porque se aquilo que ele está falando da ressurreição de Because if Jesus é what they're verdade, saying about Jesus' o que ele falou da minha life vida é is verdade true, then também. what they're saying about my life is true E as eu well. preciso de uma mudança. And I need a change. E a maior dificuldade é que as pessoas não querem mudar. And the greatest difficulty is that people don't want to O change. mundo ainda tenta manter The Jesus world fechado, tries to selado keep no seu Jesus túmulo. still sealed in O his mundo tomb. quer que Jesus esteja no The mesmo world nível, no wants mesmo Jesus to lugar, be in the same level, in the e same talvez place, na mesma posição de maybe outros even in the same líderes position as other religiosos. leaders, other religious leaders. Vai lá visitar lá Go o túmulo visit de the tomb of como é que é? O Muhammad. Maomé. Como é que eles falam? Maomé. Vai lá visitar o túmulo dele, ele Go está visit lá his o corpo tomb. dele. He's there. His body's there. You can Vai go lá visit ver it. Confúcio. Or go see Confucius. Confúcio está lá. Vai lá no túmulo lá He's there as well. de nem é túmulo, é uma tumba, né? Or go see Do Buda. Buddha's tomb. Está lá Yeah. ocupado até hoje. There is those Mas vai lá procurar o tombs still have túmulo a de body in Jesus. there. But go look at Está Jesus' tomb. vazio. It's empty. Ele He ressuscitou. resurrected. Isso que o mundo quer hoje. Dizer que Jesus This thing that the não world wants, ressuscitou. which is to querido. say that Jesus A was not humanidade ela quer resurrected. escolher e escolher Humanity aquilo que wants to choose agrada ao coração what dela. pleases their hearts. E assim ela não precisa ter nenhuma fé. And so they don't need O to have any mundo faith for that. ainda quer um Jesus The dentro do world caixão. still querido. wants Jesus inside of O the mundo tomb. não quer um Jesus vivo. E The a world única doesn't want a pessoa que Jesus pode that's dizer que ele alive. vive And the only person é that can say você. he lives is E não you. somente com as suas palavras, And not mas just com o you seu with your estilo de words, vida. but with your lifestyle as well. Quando eu tenho convicção de que ele ressuscitou, And I know eu tenho that he convicção das resurrected. suas palavras. I know E as that suas his palavras words are transformam true, a minha and they vida. transform me. O plano do mundo, querido, The plan of the é world manter Jesus is to keep bloqueado Jesus blocked num in the túmulo. tomb.
Mas os planos do but mundo the é plans of totalmente the world are interrompido completely pelas etapas interrupted que Deus by estabelece. what God Deus sacode os establishes. planos do mundo. He shakes up Deus the world's sacode os plans. planos He dos shakes reis. up the Deus plans of sacode kings. os He planos shakes up dos the plans governantes. of the Deus governors and sacode the os government planos dos officials. pastores. He shakes up the plan of E even faz pastors. aquilo que está no And he coração does deles what is in para his own mostrar que há heart to poder show nos that there is céus. power Há in poder heaven, no trono that de there is Deus, power on the querido. throne of God. Olha o que aconteceu naquele Look momento at what no happens texto in que nós lemos. this moment in the text that Quando we o read. anjo desceu, a primeira When the coisa que angel houve foi o came quê? down, Um the first thing that terremoto. happened was what? The earth shook. So there was Houve an um earthquake, right? chacoalhão de terra. Earthquake. Se eu fosse lá de Belo Horizonte, ia estar falando que foi um chacoalhão de If terra. I was from Belo Horizonte, Hein? that's the way I would say it. Vai lá falar que é terremoto. Quando passou o filme Terremoto lá, ninguém foi, que ninguém sabia o que era terremoto. He's saying that Aí people from trocaram o there don't know filme what lá, an earthquake is. chacoalhão de terra. And so they called it the shaking of the earth, and everybody showed up. Ué, It's a joke. quando passaram o tubarão, os cinemas ficaram vazios no He's interior do saying that Brasil. when shark, Ninguém the sabia que movie era about tubarão. sharks Aí came colocaram o up, título lá, it was, Mandizão. Aí todo mundo foi. he's just making jokes with the language now. I love you. Vamos lá. Olha o que But aconteceu. let's see what Os happens soldados lá romanos, with the querido, soldiers there, the Roman soldiers who were disse taking que care of the eles tomb. ficaram, It says that eles ficaram apertados. they were like, Eles ficaram what? desesperados. They were desperate. Eles ficaram com medo. They were afraid. O que aconteceu com as mulheres? What Elas happened também with the tinham women? medo. They were also afraid. A verdade de Deus, muitas das The vezes, truth of God gera many times desconforto e medo. generates, Mas quando discomfort nós and fear entramos na in us. verdade de But when Deus, we começa a really gerar dive into the transformação truth de of God, vida. transformation of life happens. Houve uma mensagem que foi dita lá para There was a Pilatos message e that os was said to soldados. Pilate and his Eles eram soldiers. homens poderosos. They were powerful men. Mas agora, eles não But podiam mais now, comprovar They que couldn't Jesus prove estava no túmulo. that Jesus was in the tomb Porque Jesus começou a aparecer para because eles. Jesus started to appear to people. Eu creio que nós estamos caminhando para a definição de believe muita that we're coisa em volta da walking terra. Towards E você vai começar como igreja, a lot of things como on homem e earth, mulher de Deus, a happening, experimentar coisas and you will start to sobrenaturais de Deus. experience supernatural things as men and A women coisa of que God. mais me anima The é thing que o that excites poder me de the Deus, most is the ele power of sacode God. It o plano shakes do mundo. up the plan of the world. Ele confunde o plano dos It homens. confuses E Deus man's, continua reinando no absoluto, plan. querido. and God still Diz que o reigns. anjo interrompeu It says the todos angel os interrupted planos ali dos all homens. the plans of those O people anjo there. desceu dos The céus e angel no came down from sepulcro. heaven, Diz que rolou a and it pedra says e he sentou rolled em away cima dela. the stone and sat upon it. Lucas 28:2 dá esse Luke detalhe. 28 Diz que ele estava gives lá us that sentado lá, detail ó, that the angel em was cima da sitting pedra, on top of that rock, como se fosse o que o dono dela, né? like he was like the owner of Aqui it or sou eu que mando. Eu que sou o dono do It's like, pedaço. oh, God reigns here. Que not coragem, anyone else. querido. And that takes a lot of courage Que coragem remover o to selo remove daquele the imperador, seal of that emperor, daquele líder. of that leader. Aquilo implicava você desafiar o poder That de showed Roma. defiance of Rome's power. E Deus, ele não é And God, temeroso He's quando ele not tem que fazer afraid aquilo que ele when he quer. has to do what he E wants ele to do. faz para a glória do And seu he nome, does it querido. for the glory of his name. Ressurreição na Páscoa, querido. Resurrection on Easter Interrompeu todos os projetos dos homens. interrupted Deus man's quer interromper projects. alguns planos seus, querido. And he wants to interrupt some of our own plans. As suas prioridades. Our priorities, Aquilo que muitas vezes enche o teu coração. what fills our hearts many Porque Deus tem um times. plano maior do que Because o God has nosso. a greater plan Diz que than os what we have. pensamentos dele são It maiores says que that os his nossos. A thoughts are intenção higher dele é than maior ours, do que o his nosso. intentions higher than ours. E no momento que nós nos And rendemos the e moment that we consideramos surrender que and verdadeiramente consider Jesus that é real, truly ressuscitou, Jesus is real and vivo he está, resurrected and he's foi alive, crucificado, foi he sim, was foi crucified, sepultado, yes, foi and sim. he was put in the Mas a tomb, verdade, yes, but the truth, última notícia é the que ele last ressuscitou. final news is that he Ontem eu resurrected. pregava aqui à noite e eu I falava sobre os preached here dois last night discípulos and a I talked caminho de about the two Emaús. disciples going to a city. Quando Jesus chega para eles, ele When fala Jesus assim, comes to them, só he tu não says, sabes quais são as últimas notícias? oh, the men say, do you not Eles know que não what the news sabiam are? quais eram as But Jesus últimas was talking to notícias. them, and so they didn't know what the latest news Fala para a was. pessoa que está do 'Cause seu Jesus was lado right aí, ela está there. meio Tell the person distraída. next to Fala you para ela qual é a última notícia. what the latest news Fala, was. ele ressuscitou. He resurrected. Say it to them. He resurrected. Ele ressuscitou. Quantas vezes as pessoas estão procurando Jesus no túmulo? Many times people are looking for E Jesus in aqueles the dois tomb, discípulos estavam simplesmente and those two frustrados. disciples, they were frustrated. They were like, Nós esperávamos que confused. fosse ele que traria libertação sobre o povo. We thought he was going to bring Jesus se uh, coloca do deliverance lado upon deles people. e começa But Jesus desde is lá, right next to those desde guys the whole Moisés e os time. profetas, And so if you look at it from a Moses mostrar para eles a and verdade. on, A the prophets are palavra there to de show the Deus truth. é a única que The word pode of God is the nos only dar one luz. that can give É a us the única que light. pode nos dar It's the only razão. one that É a can única give que us pode nos reason, dar the only direção, one that can querido. give us direction.
Vocês lembram do texto dos Do you remember discípulos the de Emaús? text about O finalzinho dele? disciples, the end of the text of those two disciples that were talking to Diz each que other quando ele and talking to manifestou para Jesus? Jesus, It says that when eles estavam indo para a sua they spoke cidade, to para Jesus, they were Emaús, going to his city, tinham I mean, feito their um city. plano, They had a plan. mas no momento que eles But at the descobriram moment que that they Jesus tinha found out ressuscitado, Jesus was alive, diz que eles it says that voltaram they para turned back Jerusalém. to Jerusalem instead of going to their Sabe qual é a city. nossa maior Do you dificuldade? know what our querido? greatest difficulty is? É quando a gente descobre uma When verdade, we find a mas nós queremos truth, permanecer nos but we want to planos. remain in the plans that we currently have. Quantas pessoas Many people deveriam chegar arrependidas should come e falar para o esposo, falar para a repenting and esposa, say to falar para o their pastor, falar para a husband, ovelha, their wife, falar um para o outro: to each me other, perdoa. their pastor, whatever. eu errei, Forgive me. I eu made a quero mistake voltar, and I want to eu go quero back reconhecer a and I want to verdade. recognize the truth. Há muitas pessoas que continuam dentro do seu plano, mesmo Many people sabendo, stay within their own que plans, Jesus even though they ressuscitou. know that Jesus is mesmo alive, sabendo a verdade. even though they know the truth. Aqueles dois discípulos Those two disciples mudaram there completamente o plano. changed their plans Voltaram para completely. They Jerusalém. went back to Essa Jerusalem. manhã de Páscoa, And this volte Easter para a morning, verdade que come você back to the descobriu, truth that querido. you found. Volte, e Come volte back rápido and enquanto come há tempo, quick querido. while there's still time. Diz que quando chegaram lá naquele It túmulo says lá, that when they got o to anjo the chegou para ele e tomb falou: there, podem the olhar, angel came and está said, vazio. Oh, come look, it's empty. Você já notou que nenhum dos evangelhos Have you descreve noticed that none of the a Gospels ressurreição describe tão real the quanto resurrection Mateus? with such reality as Tão Matthew claro does, como with such Mateus. um, Vem, clarity? veja, está vazio aqui esse Come lugar. see, the tomb is empty. A pedra estava lá revolvida, The stone was removed, não para permitir que Jesus saísse. not to allow Jesus to leave. Aquela pedra foi tirada The porque stone uma was pedra não poderia removed deter because Jesus dentro do túmulo. A stone couldn't keep Jesus. Lembra inside quando the eles se tomb, so reuniram even if com a it porta hadn't been fechada? rolled away, he'd still be able to get out. E Jesus Remember when atravessou a they porta. united with the door closed? O and problema da Jesus pedra went through it? removida não era para The quem thing estava about lá the dentro removed saísse, stone isn't for the person mas in quem está there aqui fora to pudesse come entrar e out, ver o but for the milagre person que out there to aconteceu. go in and see the miracle that happened. Simplesmente para isso. Simply because of that. Ressurreição, querido. Na Páscoa, ela Resurrection interrompe on o serviço Easter funeral. interrupts Ela the muda funeral. os planos. It changes. Eu me lembro no Brasil, I remember tinha morrido uma pessoa in muito Brazil, querida, eu someone acompanhei. died, a very, Ele a person teve very um close to câncer e me. na fase terminal dele eu ia cancer, visitá-lo And I visited constantemente. him constantly in the hospital. E eu estava ali no And caixão dele I was olhando. there by Eu estava his ali falando: coffin, Deus, and I se said, tu God, fala ao meu coração, if you speak to my heart, ele vai levantar desse he will caixão. rise from this coffin. Nisso, um dos obreiros da igreja, olhando one of lá, the people at the lá do church canto lá, ele said, fez assim para mim. From the corner said, did that to me. Ele vai ficar muito bravo se você trouxer ele de He'll volta. be very angry if you bring him back. Ali parou as minhas conjecturas, né? Eu And mudei right na there, mesma hora os I planos. changed my plans and stopped. A thinking that. ressurreição de Jesus, But the querido. resurrection of Jesus Ele interrompeu aquele funeral. interrupted that funeral. Ele That interrompeu morning aquele that they were plano. having. Ele The interrompeu aquele plans that they momento de had, the lágrima. moment of Ele interrompeu aquele uh, momento de tears dor. and the moment of pain, of grief. Páscoa, quando Jesus Easter, ressuscitou, when Jesus tudo resurrected, parou. everything tudo stopped. modificou. Everything changed. Quantas vezes nós estamos domingo após domingo Many dentro da times, igreja? Sunday after, E as after coisas Sunday, não estão we're at mudando. church and things aren't changing. Eu continuo a mesma pessoa, I'm com o still mesmo the same problema, a person, mesma the same amargura, a mesma problems, dor, the same mesma bitterness, the same enxaqueca, pain, the mesma dor de same cabeça, mesma dor de Same headache, dente. same toothaches, same everything. Quando é que você vai permitir When are you going to que o allow milagre de Jesus for transforme a sua Jesus' vida? miracle to transform your life? Quando você vai permitir que as coisas When are se you going to transformem? allow things to transform around you? Quando você vai mudar a sua linguagem When are you a going to respeito change de your você language mesmo? in the way you Sabendo speak que of você é uma yourself, nova criatura em knowing that Cristo. you are a new creation in Christ? Jesus já não era mais um cadáver, Jesus was no agora ele longer estava a corpse. He was vivo now novamente. alive again. As mãos estavam furadas, às vezes His ficam hands marcas. had holes in his, Mas o importante é a gente saber que nós estamos vivos but the important thing e com is to know that oportunidade we're de alive, fazer ainda with melhor the ainda, opportunity querido. to do even better than before. Diz que quando elas viram, aí o It's que different. acontece? Jesus aparece And para then elas Jesus, mesmo. right? What does he do? He appears Quando ele, to them, right? imagina, gente, aquele And quadro, just aquele momento. imagine Imagina, that mano, moment. Jesus Jesus. perdeu a esperança, agora você You know, você people lost our o hope, teu and they're like, projeto era no, chorar. Your project was to mourn, right? You were going into E agora tomb so mesmo you você could vê mourn, Jesus but then you vivo. go and you see Jesus alive. Diz que elas abraçaram It os says pés that dele they e o adoraram. his feet and worshipped him. E o adoraram com toda a And they força. worshipped him with all the strength Eu não they had. acredito, por melhor que tenha sido essa manhã, eu As acho great que as it was não se this morning, compara o que I elas think it doesn't fizeram even ali compare nos with pés what de they did Jesus. there at the feet of Jesus.
É reconhecer a It's grandeza dele. recognizing É his saber greatness. It's que se knowing ele estava that if ressuscitado, he's tudo que ele resurrected, falou que iria everything he acontecer, said that would happen, iria acontecer. would happen. Crê na ressurreição de Jesus, querido? Believe É in the muito mais do resurrection que of se Jesus. emocionar Believing no in it is domingo much de more Páscoa. than just becoming emotional É on ter uma Easter vida Sunday. impactada e It's having a life transformada that's pela impacted verdade and de Deus. transformed by the truth of God. O plano daquelas mulheres The plan era that those fazer women um funeral. had was to have a funeral. Mas em vez disso, aquilo se Instead of transformou that, num momento de it became adoração, a num moment tempo of de adoração, worship. num tempo de louvor. A Gratidão time a of Deus. praise, of gratitude to God. Duvido que elas estavam lá checando lá I doubt that o they celular, were o checking their Facebook, alguma phones, coisa checking assim. Facebook or something. Pastor, eu estou vendo a Bíblia. Pastor, I'm looking at the Bible on my phone. Eu não falei nenhum versículo para você ver. I didn't tell you any verses. As to mulheres look up. estavam planejando um funeral. The women, they were Ninguém planning vai a ficar funeral. sentado mais na minha reta. A mesma one's gonna coisa, wanna querido, sit in front of aconteceu me now, com os but- discípulos. The same thing happened with the disciples. Olha os últimos versículos de right? Mateus, Look at the versos last few 16 e verses 17. of Matthew, verses Capítulo 28, 16 exato. and 17, chapter 28. Partiram, pois, os 11 discípulos The para 11 followers Galiléia, went to Galilee, to the para o mountain where monte Jesus onde had told them to Jesus go. tinha designado. Jesus had told them to go there. Se eles viram Jesus, If they sabia que saw eles tinham Jesus, they knew that ressuscitado, he had resurrected. agora eles tinham que mudar os Now planos they had to change deles. their plans, right? Eles tinham que permitir que a They sua had to vida se allow encaixasse their ao plano lives de to fit Deus. into God's plan. Instead of Verso the opposite. 17. Verse 17 Quando says, viram, on the adoraram. mountain they saw Jesus and worshipped Novamente, him. louvor e adoração. Again, we see worship Mas here. ainda assim, But some teve of them gente que did not duvidou. believe it was really Jesus. So there were some people who still doubted. quantos duvidam? Digam amém. How many doubt say amen? Não peguei ninguém. Didn't catch anyone this time? Tá ficando velho, não tá? Tadinha, a Cleo é que Everyone's mais used to the presta joke. atenção, gente. Claire's the one who pays the most attention. Aumenta a oferta depois. Se você entende que you Jesus ressuscitou, querido, Understand that Jesus resurrected. a tua vida precisa ser transformada Your num life estilo de needs to be adoração a Ele. transformed to a lifestyle of worship. Quantas vezes him. nós estamos mais chorando as Many nossas times dores we're do que crying out alegrando a of our ressurreição dele? pain than being joyful Se você because crê of que his Jesus resurrection. ressuscitou, If you believe você Jesus crê também que resurrected, Ele virá. you also believe that he'll come. Se você crê que Jesus And if you ressuscitou, believe that he você crê que no resurrected, mundo você terá you also aflições, believe that in mas the você world precisa ter you'll bom have ânimo, trouble, porque Ele venceu o mundo. but have joy because he's overcome it. Se você crê que Jesus If you ressuscitou, believe that Jesus isso resurrected, vai te levar a uma adoração profunda e this gratidão will a bring Ele. you to deep Não é o que nós worship and chamamos de gratitude culto, towards não. him. É simplesmente Not- um not- estilo de vida Not de just a adorador de service, Deus. but a lifestyle of a worshiper of God. Quantas vezes nós estamos tão naturais, querido? Many times, Eu creio que aquela adoração que aconteceu naquele domingo de I Páscoa believe that prayer foi that happened, resultado, that worship that happened on Easter Sunday was a result, espontâneo de tudo que eles estavam a vendo. spontaneous result of A everything boa that they notícia saw. daquela. The good Ele news ressuscitou. that he resurrected. É adoração, é vida, It's é worship, submissão, it's life, é it's devoção submission, completa, it's é complete amor completo, devotion, it's é complete esforço, love, é fazer o it's melhor, effort, it's doing é the best, transformar os it's nossos cultos transforming naquilo que our pode services into tocar something that can de forma touch sobrenatural o trono de Deus. supernaturally the throne of God. É esquecer das minhas mazelas, esquecer dos meus mil, esquecer o que está lá fora What's out there. e falar, Ele saying, é o meu Deus. "He is my E se God." Ele And ressuscitou, if he tudo o que Ele resurrected, falou vai everything he acontecer. said will happen. Agora, sabe o que me traz temor? Now, you know what Porque Ele brings falou me que nós fear? teríamos vidas se Is that he crescemos said nele. we will Mas diz também que have aquele que life if we believe rejeita in him, but Ele also says tem that um those who inferno como reject him destino. will have hell as their destiny. Sabe por que as pessoas não têm medo do Do you know inferno? why people aren't Porque afraid of não hell? creem que Ele ressuscitou. Because they don't believe that he Se resurrected. cresce que Ele If they ressuscitou, believe that he resurrected, ficaria um pouco temeroso sobre o they'd que be Ele a little falou more afraid of what he sobre said about a vida pós-morte, querido. life after death. A mesma coisa acontece hoje, The querido. same thing happens today. Se você professa o nome de Jesus, If you você é um speak the adorador. name of Jesus, you're a worshiper. Você é feliz. You're happy. Você vai realmente ter um estilo de You vida will truly have a lifestyle de que significa o nome de Jesus e o that que Ele fez por você. dignifies Jesus' name and what he's done for Ah, us. você vai viver intensamente o Oh, you plano will dele. live intensely the plan Você he vai has for dizer you. não You aquilo will que say no muitas das vezes to é o mais importante para você. what is most important to you sometimes. A ressurreição de Jesus The resurrection of Jesus interrompeu planos interrupted e transformou, plans and termina em transformed uma grande missão.
it ended in a great Verso 7, mission. verso 10. Verses 7 Olha o que ele diz and aqui. 10. Look what he says here. Ide depressa. E o quê? And go quickly and E tell his dizei aos seus followers, discípulos Jesus que ele has risen ressurgiu from do the morto. dead. E eis que ele He está is indo going to adiante de Galilee vós ahead of you, and para a you will see him Galileia. there. Ali o Then the vereis. angel said, Now I Eis have que told vô-lo you. tenho dito. Verso 10. Verse 10 Então lhes disse Jesus, says, não Then temais, Jesus said to them, Don't ide be dizer afraid. aos meus Go and irmãos tell my followers que to vão go para a to Galilee, Galileia. and they will see Ali me eles vão there. me ver. Sabe o que aquela Do visita you se know what transformou? that visit Num became? grande A projeto great missionário. missionary project. Lembra como que termina Mateus 28 Remember lá? how Matthew 28 Mais uma vez ends? Jesus fala, Once ide more, Jesus says, por todo Go mundo. to Você all só the vai fazer nations. isso, querido, se You're você only crê going que to ele do that if you ressuscitou believe that he realmente. resurrected for real. Então, nesse domingo de So Páscoa, on this Easter eu quero Sunday, terminar I com essas want palavras. to finish querido. with these words. Vá e Go diga. and say. Vá e anuncie. Go and announce. Diga aos seus familiares, Tell diga aos your seus family, filhos, tell diga aos your seus children, amigos tell your que ele friends ressuscitou. that Jesus resurrected. Isso foi o que Jesus falou. That's what Jesus said. Então diz que as mulheres se And it says that the apressaram. women Diz que elas hurried correram Right, com they grande temor. quickly, with Correram great fear, para contar lá no verso 8 o to- que diz. in Fala aí para mim. verse 8, they left the tomb quickly. Correram a They anunciá-los aos ran to go discípulos. tell the Será que nós disciples. estamos com pressa de sair nessa manhã daqui Do we e have a- dizer para os nossos are we in a familiares, rush to get ligar out of para here alguém e and falar, tell olha, our family Jesus members, call someone ressuscitou, and say, hey, ele Jesus vive está, resurrected, he's ele está alive, reinando, ele é o he's reigning, poderoso, he's ele é powerful, aquilo que ele diz que ele he's what he é. says he is. Mas será que qual a importância que nós temos But what's the no domingo de importance Páscoa? that we place Ah, on não, Easter pastor, Sunday? primeiro Oh, no, Pastor, eu vou comer uma first, lamb, I'm em going to vez de go eat adorar a some lamb, lamb instead of worshiping the lamb. That was a eu vou comer o play on chocolate, words. I will eat my chocolate. eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. I will do this. I will do that. Você está escutando nessa manhã que ele ressuscitou, querido. Are you listening this morning that he resurrected? Já não é mais só o anjo dando a It's notícia no longer just the e angel dando giving the destino news àqueles or giving discípulos. E telling agora the Jesus disciples também what to falando do. para as Now it's mulheres. also Jesus telling these Duas women vezes here ele fala. twice. Duas vezes ele dá um projeto para He eles. says and gives them these people a project. Vai lá rapidinho, declara o João. João. Ô Tom, se você quiser tocar, eu deixo também. Don't if you want to play, I'll let you as well. Se você é discípulo de Jesus, querido, abraça essa verdade If you nessa are a manhã. disciple of Jesus, embrace this truth. O livro de Atos é um livro de Book of história Acts. lindo. It's a book of beautiful stories. E ele fala And it says que aqueles que saíram para anunciar the ones who eram left to pessoas announce simples, the hope, the ones who were eram homens simples, they were simple men. eram pescadores simples. They were simple fishermen. Muitos de vocês que estão me ouvindo aqui essa manhã, Many of the ones who are here today listening to me, a nível secular, a nível de conhecimento do mundo, in terms of vocês têm knowing muito mais knowledge in the world, conhecimento you have do que aqueles know apóstolos, much more than those do que aqueles apostles, discípulos. than those disciples. Vocês estudaram muito mais do que You eles. studied so Qualquer much um que more está than aqui them. dentro, Anyone here today, nem a quarta série, acredito que eles fizeram, que eles eram, I don't even believe that homens they would rudes. have a não ser o knowledge Paulo, of o Lucas, fourth grade level talvez o knowledge. Mateus, Maybe just a handful. mas diz que a maioria dos discípulos que saiu a The anunciar majority of the disciples eram homens went simples. throughout the world were simple men. Deus usa pessoas simples, God uses como simple você. men and women like E you. é essa mensagem que pode transformar o This is the mundo. message that can change the world. Vai dizer aos seus familiares, vai dizer aos seus Go amigos, and speak to your friends. Go and vai speak dizer to ao your seu family. esposo, vai dizer aos Go seus and pais to your wife que ele ressuscitou that he resurrected e que ele vive está. and that he is alive. E a verdade mais forte And é the que ele greatest virá. truth is that he will return. E ele virá. And he will E return. eu creio que não está muito longe. And I believe that it's not too far away. Nós temos uma missão. We have one mission. Eu termino esse culto nessa manhã I com end uma the missão para service você. with one mission for you guys. Vai dizer aos seus amigos, Go and speak. vai dizer aos seus familiares Speak to your friends, to que your ele family, ressuscitou, that he resurrected, que ele vive está. that he is alive. Cristo vivo Christ is alive.